marchar, mas eu estava impedindo o avanço de Deus, a vontade de Deus de se cumprir, porque eu estava querendo colocar a minha capacidade, a minha eloquência, aquilo que eu sei, irmão, mas quem faz a obra é Deus, é por meio da palavra que Deus realiza a sua obra, aleluia, porque hoje, ponto 2, hoje temos o TCI, que é o quê? Tropas, capitães e intendentes, como ferramenta valiosíssima para o Senhor. A maneira antiga de ajudar as igrejas já não tem a mesma eficácia. Não tínhamos a mesma eficácia. Levemos a elas o TCI. O que é que as igrejas precisam? Do TCI. Aleluia! Ó Senhor Jesus, para emancipá-las e ajudá-las a se levantar. Tudo isso faz parte do parto do filho varão. Ultimamente, retomamos o chamamento para os valentes de Davi, que compreende os irmãos de 30 a 40 anos, que sabem coordenar, 49 anos, que sabem coordenar, gerir e dar direção. O Senhor precisa deles para o parto do filho varão. Amém. Jesus é o Senhor. Veja só, irmãos, que o Senhor, Ele por meio dessa ferramenta TCI, Ele emancipou muitas cidades. Veja o que está acontecendo ali em Afonso Bezerra. Quantos anos nós ficamos ali, insistindo, ali em Afonso Bezerra, irmãos, a coisa não avançava. Mas quando as tropas começaram a tomar as rédeas das coisas, por meio dos capitães e os intendentes, aí, irmãos, a coisa começou a acontecer. Quando você olhar aqueles vídeos que os irmãos mandam ali de Afonso Bezerra, não contemple apenas os adolescentes. Ali no meio tem quem? Capitães que estão dando a eles a direção. E também tem os intendentes que estão dando suporte para que aquelas coisas aconteçam. Irmãos, emancipar as igrejas, tornar as igrejas, sabe, sem ficar dependendo de que alguém vá lá para a coisa acontecer, é possível. Basta chamar os TCI. Irmãos, vamos emancipar as igrejas, levar elas a avançar e cumprir a vontade de Deus. Em Êxodo 10, Faraó disse a Moisés que saíssem do Egito apenas com os homens, ao que Moisés respondeu que iriam com todos jovens e velhos, filhos e filhas, rebanhos, gados, porque iria celebrar festa ao Senhor. Ele falou, nenhuma unha ficaria no Egito. Quando Moisés falou isso, Faraó queria apenas, no final ele disse assim, tudo bem, vocês querem ir? Primeiro ele queria que apenas os homens, iria deixar apenas os homens sair, depois ele voltou atrás, então tudo bem, então leva as crianças, leva os velhos, mas os gados vão ficar. Mas Moisés disse não, haveremos de ir até com os nossos gados, e ele disse que não ficaria no Egito uma unha. Irmãos, Deus não só precisa de você, Deus precisa de tudo que você é e de tudo que você tem. Nada vai ficar no Egito. Hoje nós temos os investidores do reino, para nós não deixarmos nada no Egito, para contemplarmos a obra de Deus. E os valentes de Davi, eu só queria assim concluir com isso. Os valentes de Davi, eu estava vendo aquela relação que João colocou aqui, se vocês observarem, é o maior número da igreja em Angicos. É a maior parte da igreja em Angicos. Vocês percebem que essa classe, além de ser a maior parte, de certa maneira é uma parte que de certa maneira é a mais ocupada. Eles não só têm o seu emprego, mas já são irmãos que já são casados, que têm famílias, né? Aqui nós temos poucos grandes empresários, mas temos as nossas obrigações, e muitas vezes essas coisas podem acabar, irmãos, nos freando, mas o irmão Pedro, ele tem insistido ultimamente para que esses possam se dispor. Por quê? Porque esses irmãos é que têm a força de levar a obra de Deus avante, que assim como aqueles ali, quando Davi suspirou por um pouco da água ali do poço de Belém, eles não viram obstáculos. Irmãos, veja a força que esses irmãos têm. Senhor Jesus, então vocês que fazem parte dessa faixa etária da igreja, que são os valentes de Davi, irmãos, Deus quer contar com você. Aleluia! Porque Deus quer contar conosco. Só para concluir, precisamos trabalhar em cada um, sem desistir de ninguém e com perseverança,
Dessa forma, em poucos anos, o Senhor Jesus poderá voltar. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, né, irmão? Vocês saíram do Egito, agora vocês entraram numa guerra. Amém? A mensagem de terça-feira, né, que é a imersão que eu fiquei, fala que Deus anuncia a luta entre reinos, né? E Senhor Jesus. E eu queria ler o versículo que fala, Gênesis 3, 15, que fala o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Essa, né, foi a ordem de Deus e foi quando começou-se essa guerra em que nós estamos, até hoje, amém? E quando fala de descendências, né, repare que quando ele fala da serpente, fala descendências, né, no plural, porque todos nós éramos descendentes dessa serpente aqui, né, todos nós éramos descendentes dela, todos nós estávamos em pecados, né, uma vez nós cremos, fomos batizados, nós somos da descendência de Cristo, né, graças a Deus que o Senhor mandou Cristo. E fala aqui, Deus anuncia que haverá guerra entre dois reinos, a serpente, né, e sua descendência contra a mulher e o seu descendente. Mas uma coisa, nessa guerra, nós estamos sempre buscando Deus, né? Todos estão buscando Deus aqui, né? E eu queria ler aqui o versículo 8, para a gente só entender uma coisa. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O 10. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e porque eu... Amém. Repare que Deus também busca a presença do homem, né? Então, a cada momento, Deus busca a nossa presença. Isso é um motivo de nos alegrarmos imensamente, né? Não é simplesmente eu busco a presença de Deus através da palavra, mas Deus, quando envia a palavra, Ele está anelando, né, buscando a minha presença, né? E quando eu peguei essa mensagem, eu estava até assistindo essa mensagem hoje, né, eu pude ver que cada um de nós devemos voltar, né, e ver essas mensagens, tanto a mensagem 12, como essa mensagem 13, e assim por diante, que é uma sequência. Isso vai nos abrindo, né, mais ainda, né, o que o irmão quer falar através dessas mensagens. Eu pude ganhar muito através dessas mensagens agora, né? O Senhor quer algo grandioso para nós. Ele quer a nossa presença, né, e que permaneçamos na presença dEle. Amém. Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A imersão do ponto 1 da quarta-feira começa assim, ó. Deus criou o homem para, por meio dele, sujeitar todas as coisas e estabelecer o seu governo na terra. Senhor Jesus, os irmãos têm alguma dúvida para que você foi criado? Para que nós fomos criados? Eu e você foi criado para um objetivo. Deus tem um plano. O plano de Deus é governar a terra, da qual um dia foi usurpado pelo inimigo dele. E eu e você estava inserido, e estamos inseridos nesse plano, mas também fomos roubados. E é interessante nós percebermos que, né, graças a Deus por Jesus Cristo, que Ele nos resgatou. Mas é bom estar percebido porque dentro desse plano da criação do homem, o Senhor, Ele quer expor algumas coisas que ainda estão no nosso meio, que nos pega muitas vezes, e nos consome e nos tira da presença do plano daquele que planejou algo para mim e para você. Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Senhor Jesus,
Efésios 1, 9 e 10. Diz assim, ó: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De fazer o que, irmãos? Convergir nele. De dar o governo a ele. A quem? A Cristo. Porque Cristo um dia, irmãos, ele veio e nos salvou. Nos resgatou daquilo que estávamos perdidos. Senhor Jesus, eu e você não era querido ou bem visto aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. A imersão continua, contudo, pelo engano da serpente, o homem caiu, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar. Senhor Jesus, o homem caído, o homem criado para fazer a vontade de Deus, tornou-se o quê? Se portador da semente da serpente. Isto é, do pecado. O homem caído porta o que agora, irmãos? A carga genética do diabo. É duro, né? Mas aonde é que está essa parte em nós, em mim? Eu estou numa reunião desfrutando do Senhor, né? E isso habita em mim ainda? Sim, ainda habita. Senhor Jesus, olha só, tudo o que fazemos na carne leva a marca de Satanás. Precisamos perceber a gravidade disso. Ó Senhor Jesus, tudo que nós fazemos aonde? Na carne. Tem a genética satânica. Porque eu e você somos o quê? Somos imagem e semelhança de Deus. Mas é bem interessante, irmãos, que não é da geração do pó que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas é de algo espiritual. É do Espírito. O pó foi feito o boneco e Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida. O pó não tem vida. Fomos criados do pó e para o pó voltaremos. A nossa estrutura física. O que permanece, irmãos, é o Espírito. Amém. Senhor Jesus. Então, nós temos 2 encargos que eu e você agora prestamos. Prestamos conta. Você quer viver agora no Espírito ou você quer viver na carne? O Espírito é o que vivifica, né? A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? São Espírito e são vida. Amém. Então, irmãos, é para nós estarmos apercebidos. Na nossa carne não habita coisa boa. O pendor da carne dá para morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Você quer viver aonde? Eu quero viver pendendo a minha mente para o Espírito. Porque nela eu sei que eu vou ter o quê? Vida e paz. Mas é notório que nós temos uma vida física, buscamos muitas coisas. Temos objetivos humanos. E muitas vezes nesses objetivos, nessas carreiras, querendo, buscando, nós vivemos muitas vezes aonde? Na carne. Mas sabendo, hoje, né? Por meio da palavra profética aqui, se nós estamos na carne, nós estamos alimentando o quê? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Outro tempo para correr.
Senhor Jesus, após receber, ponto 2, após receber a semente do diabo, o homem caiu, passou a viver na escravidão do pecado. A única saída para o homem é a cruz de Cristo. Amém. Senhor Jesus, fala para o irmão aí. Irmão, a única saída para você é a cruz de Cristo. É a cruz. Senhor Jesus, a única saída para o homem é quem? Sou eu. O homem é você. Então você diz, Senhor, a única saída para mim é a cruz de Cristo. Fale para você agora isso aí. E fale para o Senhor. A única saída para mim é a cruz de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Amém, Rômulo? Está dada a oportunidade. Amém. Amém. Senhor Jesus. Começar aqui a quinta-feira. Os irmãos viram, como o João falou, cada ponto, né, cada dia da semana foi uma mensagem diferente do alimento diário. E a mensagem que eu fiquei aqui a quinta-feira, ela falou sobre Caim e sobre Sete. Né, e a gente sabe o que foi que aconteceu com Caim. Né? Caim foi uma pessoa, né, irmão de Abel, filhos de Adão e Eva. E Caim, inoportunamente, foi e matou seu irmão, o primeiro homicídio da Bíblia. E aí ele, depois dali, né, passou a ter um pecado dentro dele, que já não era mais capaz de tirar por natureza própria. Como o Dadinho falou, né, a natureza de Satanás, agora, né, desde Adão, na verdade, já estava infundida no homem. Mas o que aconteceu? Como é que nós conseguimos sair dessa natureza do pecado e como nós conseguimos vencer? Dadinho falou, né, a cruz de Cristo. E o que é que Cristo falou sobre a cruz dele? Né? Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, na realidade, a cruz de Cristo diz respeito a você largar o que você era e se tornar uma nova pessoa. O ponto 1 da imersão diz assim: o arrependimento é o meio de sair da influência do DNA satânico injetado no homem. Não existe arrependimento no DNA do diabo, pois ele não sabe o que é arrepender-se. Esse caminho para a salvação tira o homem da ligação com o diabo. Olha aí como a gente consegue vencer a ligação com o diabo, somente por meio do arrependimento. A partir do momento que vocês se arrependem, sabe o que acontece? A ligação com o diabo é cortada e automaticamente uma ligação com Deus é restabelecida. Amém? O restante do ponto diz assim: é a primeira porta de socorro aberta para nos libertar da raça de víboras e nos transferir para o reino dos céus. 7 Enos, Senhor Jesus, cadê? 7 Enos reconheceram a fragilidade humana e se arrependeram. Fale pousadamente, 7 hienos, né? 2 pessoas. Amém. 7 hienos reconheceram a fragilidade humana e se arrependeram, declarando que não queriam seguir o caminho da descendência de Caim. Qual era a descendência de Caim, né? Arrogância, violência, presunção e independência de Deus. Arrependimento é mudança de direção, é sair do caminho de Caim. E aí, né, saindo agora dessa parte de Caim, por causa do tempo, a gente entra na parte de Sete. Quem era Sete? Sete, né, a Bíblia fala lá em Gênesis, que de Sete, né, ele teve um filho que se chamava Enos, e a gente até cantou aqui um hino que falava o significado da palavra Enos. Né? Era uma pessoa fraca, uma pessoa frágil e uma pessoa mortal. Uma pessoa que é fraca, frágil e mortal não tem capacidade alguma de ser independente. E a partir dessa pessoa, né, de Enos, a Bíblia fala que começou-se a invocar o nome do Senhor, porque as pessoas reconheceram que não eram capazes de viver sem um Deus, não eram capazes de ter a sua própria vida e achar que não depende de ninguém. O ponto 2, ele diz assim: em hebraico, invocar significa chamar em voz alta, clamar, gritar por socorro. E foi exatamente isso que Enos fez. Veja bem a linha do tempo até Enos, né? Adão pecou junto com Eva, Caim pecou, e aí o que sobrava para Enos?
era o pecado também. Mas ele se arrependeu e tornou-se uma vida dependente de Deus. E aqui eu peguei uma experiência sobre Pedro. Quando Pedro, Jesus Cristo foi andando sobre as águas, e aí Pedro, junto com os discípulos, viu Jesus Cristo, fala assim, é um fantasma, é um fantasma. E aí o que foi que aconteceu, né? Vou ler aqui para os irmãos, Mateus 14, versículo, a partir do 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha aí o que aconteceu. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui no ponto 2 ele fala assim, o restante. Só que não há mais solução nem esperança. Não, cadê? Só gritamos por socorro quando percebemos que não há mais solução nem esperança. O invocar traz em si o sentido de humilhar-se e de reconhecer a incapacidade. Nesse momento, Pedro ele falou para ir com Jesus por sobre as águas, e a Bíblia fala que ele olhou para os lados, começou a ver a força do vento, começou a ver a maré, e o que ele fez? Começou a afundar. Mas a partir disso, o que foi que ele fez? Gritou, salva-me, Senhor. Ele estava pedindo socorro para o Senhor, e o que ele fez? O chamou. Naquele momento, Pedro invocou o nome do Senhor. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Olha o versículo. E prontamente, olha aí, e prontamente, Jesus não demorou, Jesus não ficou rindo da situação de Pedro. Pedro ali, ele teve uma situação de pequena fé, né? Ele não acreditou, não creu na palavra, mas prontamente o Senhor o ajudou. Por quê? Porque ele pediu ajuda ao Senhor. E aqui na imersão, nessa mensagem, o irmão foi bem claro, invocar é um ato desesperado de quem busca ser ouvido e não apenas um rito religioso. Muitas vezes, nós chamamos Jesus Cristo apenas como uma mera religião. Aqui nós temos na vida da igreja uma prática de chamar o Senhor dessa forma, né? Ó Senhor Jesus. E muitas vezes se torna uma religião no nosso meio e a gente perde o peso que esse invocar tem. Quando nós falamos, ó Senhor Jesus, Jesus Cristo, Ele prontamente vem até a minha vida. E sabe o que Ele faz? Ele nos salva. Jesus Cristo, Ele nos exorta. Jesus Cristo, Ele cuida de nós. Mas para isso nós precisamos clamar por esse nome. O ponto 3 diz assim, quando invocamos com o coração puro, o Senhor nos ouve e socorre. Quando invocamos com o coração puro, a gente faz um grito de guerra que fala, se eu crer com o coração e com a boca confessar, desse jeito a salvação, pela graça, ganho já. Ou seja, você precisa crer. Você precisa crer com todo o seu coração. Nós conhecemos Romanos capítulo 10, versículo 9, que fala assim, se eu crer, de todo o coração, o seu nome invocar, como é o restante do versículo? Romanos capítulo 10, versículo 9, vou abrir aqui. Amém. Amém, obrigado. Amém. Amém. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então nós, aqui na minha parte, eu queria passar esse encorajamento. Nós precisamos voltar com a prática de invocar o nome do Senhor e perceber a realidade que esse invocar tem para nós. Olha aí, invocar o Senhor é o primeiro passo para a salvação do nosso espírito. Uma vez salvo, o espírito, somos reconectados a Cristo. Então, quando você invoca o nome do Senhor, você é reconectado a Cristo. Vocês querem ser reconectados a Cristo? Então agora, invoquem o nome do Senhor. Vamos fechar os olhos 5 segundos, né? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Amém.
Amém. Senhor Jesus, como os irmãos já compartilharam, desde o livro de Gênesis, né, do início da criação, nós vemos que o problema, irmão, sempre foi o homem, né? Nunca foi Deus. Deus sempre foi a solução. E nós vemos nas gerações que seguiram, aqueles que buscavam se aproximar de Deus e ter um coração arrependido, eram pessoas que eram úteis na obra do Senhor. Já aqueles que se orgulhavam e queriam viver independente de Deus, né, eram pessoas que não eram úteis na obra do Senhor, e todo o resultado, né, tanto para eles como para a sua descendência, era algo terrível. Só que hoje, irmão, chegou a nossa vez, né? Todas essas experiências da Bíblia, tudo que foi falado, né, tudo que foi registrado por Deus na palavra, é para que nós possamos tomar algumas coisas como advertência e não praticá-las, e outras são como exemplo, né, encorajamento, para que nós possamos viver como aqueles que viveram e fizeram a vontade de Deus na terra. Eu fiquei com a sexta-feira, queria desfrutar com os irmãos apenas do ponto 3. Diz assim, ó: a diferença entre viver na presença de Deus e Deus andar com os homens. Você quer ou não que Deus ande com você? Irmãos, eu quero que Deus ande comigo, né? Para mim é um privilégio ter Deus andando comigo. Só que aqui há duas situações. Vocês percebem que a primeira é assim, ó: a diferença entre viver na presença de Deus. Então, uma coisa é o homem viver na presença de Deus. Outra coisa é Deus andar com os homens. Eu não vou me ater aqui aos versículos para não gastar todo o meu tempo, mas nas mensagens anteriores, acho que na segunda ou terça-feira, os irmãos falaram de Caim, né? Caim, a geração de Caim e a geração de Adão. E durante esse período, né, houve alguém ali que andou com Deus. A Bíblia registra, né, que está até no ponto onde da imersão, diz assim, ó: no registro da genealogia de Sete, não há detalhes sobre a realização de cada geração, exceto quando a Enoque, que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, a situação de Enoque, o exemplo de Enoque, foi alguém que andou com Deus e Deus o tomou para si. E pode ter certeza, o desejo de Deus é que nós possamos andar constantemente com Ele. Ou seja, tendo da nossa parte uma busca em ter contato com o Senhor. Uma reunião como essa, no momento que nós nos dispomos a estar numa reunião, sabe o que é isso? Nós estamos tendo a atitude de querer andar com Deus. No momento que nós nos voltamos à palavra da Bíblia, que nós fazemos a imersão, proclamamos hinos, né, gritos de guerra, tudo isso é buscar a presença de Deus. Mas há uma situação que aos olhos de muitos pode não parecer negativa, mas mesmo assim, irmãos, ainda é algo que fica aquém do que Deus quer para nós. Deixa eu ver aqui, meu tempo é até quanto? Está indo 8. Senhor Jesus, eu queria ler com os irmãos aqui, Lucas capítulo 24, versículo a partir do 13. Isso aqui fala, né, a história dos discípulos de Emaús. Aqui é o exemplo de alguém que Deus buscou andar com ele. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Isso aqui foi após Jesus ser crucificado. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? Percebam aqui que eles estavam caminhando apenas os dois. Eles não estavam caminhando com Jesus. Pelo contrário, eles estavam duvidando e questionando as coisas que tinham acontecido em Jerusalém. Mas você percebe a preocupação do Senhor em ir ter com aqueles dois? Irmãos, da mesma maneira acontece conosco. Quantas vezes estamos vivendo, né, a nossa vida de qualquer maneira, até mesmo sem crer na palavra que o Senhor está falando, mas em certo momento o Senhor vem e nos dá uma injeção de ânimo. Senhor Jesus, a continuação do 17. E eles pararam, foi aqui, né, que eu parei?
e eles pararam entristecidos. Aqui é uma das consequências, né, de nós duvidarmos da palavra de Deus. E pessoas que não andam, não buscam andar com Deus, constantemente estão nessa situação de tristeza. O versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Percebam que aqui no seu conhecimento, o que eles conheciam de Jesus, eles estavam bem claros. O grande problema é porque, embora conhecesse, eles não criam naquilo que eles mesmos estavam vendo. Percebe que no versículo anterior, diz que os olhos deles estavam como que encobertos. Muitas vezes, irmãos, a nossa condição é essa. O Senhor está fazendo tudo na nossa frente, tudo se cumprindo como a palavra diz, e nós somos impedidos de ver por nossa falta de fé. Senhor Jesus, versículo 20, né? É isso? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E não era Jesus? Era ele mesmo. Não estava acontecendo como o Senhor falou? O Senhor não disse que ia morrer, né? Depois de 3 dias ia ressuscitar? Tem alguma coisa fora do que Jesus falou? Mas vocês percebem que mesmo as coisas acontecendo, de acordo com a palavra, eles ainda não criam. Senhor Jesus, é onde eu toda vez estou me perdendo aqui. Aqui. Mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele... O que é que está aqui fora do que Jesus falou? Jesus já havia ressuscitado, inclusive estava com eles ali caminhando. Agora o principal aqui, irmãos, o que mais me chamou a atenção é o versículo 24. Olha aqui, de fato, ou seja, aqui não é um questionamento, é um fato. E contra fatos não há argumento. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Eles não viram, e os próprios discípulos aqui não estavam vendo que era o próprio Jesus que andava com eles. Irmãos, isso para nós é um alerta. Nós precisamos buscar andar com Jesus. Olha aqui a situação de alguém que espera ser contactado, né, de alguém que espera ser alcançado pelo Senhor. É alguém que está vivendo a vida de qualquer maneira, esperando Jesus ir até Ele. Sabe, irmãos, vamos ser esses que buscam o Senhor. Amém? Diga assim: eu quero ser alguém que busca o Senhor. Amém. Meu tempo já estourou aqui. Senhor Jesus, meus irmãos, a mim, né, coube aqui compartilhar com os irmãos o sábado, né? E o sábado tem como título a Arca de Noé. Assim como esses 2 discípulos que estavam ali caminhando e não viram a Jesus, porque eles não creram, vamos dizer assim, verdadeiramente nas palavras. O ponto aqui, chave do sábado, é Noé. Irmãos, Noé é algo para nós também nos inspirarmos. Quando eu li aqui, eu disse: eu queria ser como Noé. Eu quero ser como Noé. Fale para o irmão do lado aí. Diga: queremos ser como Noé. Seja como Noé, meu irmão. Irmãos, Noé é algo que nós precisamos estar inspirado. Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Irmãos, são muitos versículos, mas eu queria mostrar para os irmãos algo que diz assim: Noé, nós estamos vivendo nos tempos de Noé. Assim como era na época de Noé, é também hoje. Na época de Noé existia muita maldade. Hoje existe ou não? Na época de Noé existia assassinato. Hoje existe ou não? Irmãos, o que nós precisamos olhar não é para essas coisas. Precisamos olhar para quem foi Noé. Noé foi homem que andou com Deus. Deus tinha prazer em ter Noé como alguém na terra. E ali a construção da arca foi um desafio para Noé da sua época. Assim como nós hoje estamos buscando a palavra de Deus, é um desafio para nós. Quantos de nós não somos julgados, não somos apontados por estar buscando a palavra de Deus? Irmãos, isso precisa arder no nosso coração. Porque assim como foi nos dias de Noé, está sendo nos dias de hoje, a palavra nos diz isso. Então, precisamos ter essa consciência. Olha só o que diz aqui no ponto 2. Noé andava com Deus. Andamos com alguém para conhecer o seu coração. Assim também, quem anda com Deus, ouve atentamente sua voz. Senhor Jesus, eu me lembro de alguns relatos dos meus pais, e ele aqui está, que dizia assim: diz com quem andas, que eu te direis quem és. Foi nessa educação que eles me ensinaram. Mas Noé ainda diz algo para nós: andar com quem? Quem anda com alguém é porque precisa andar falando com esse alguém. Se você anda com seu amigo, com sua amiga, você anda falando. Mas falando o quê? Noé, quando andava com Deus, eles andavam falando da vontade de Deus. E Deus revelou para Noé que algo ia acontecer na terra. Senhor Jesus, Deus falou para Noé que ia acontecer algo na terra. Deus ia mandar o dilúvio para julgar aquela geração ali de Noé. Porque a maldade cresceu tanto. Anjos se misturaram com o povo. Anjos deixaram o estado natural de anjos e se misturaram com o povo, com o ser humano. E aí tinha gigantes nessa época. E Deus precisava julgar aquele povo. Irmãos, eu peço para os irmãos ler a imersão do sábado e ouvir essa mensagem. Irmãos, que mensagem, né? Como cada uma dessas que vem mostrando para nós, né? E aí Deus, quando Ele manda as águas ali, Noé está guardado na arca. Mas tem algo aqui, tem o cipreste e tem o betume, né? Esses dois materiais que Deus orientou a Noé para fazer a arca. O betume é como o piche, é para fechar as brechas e fazer a arca de tábuas de cipreste, né? A madeira boa, né? Que poderia, né, guardar aquele povo sobre aquelas águas. E aí hoje nós temos a igreja, nós temos a palavra e nós temos o nosso Senhor enviando essa palavra, representando tudo isso, né? A igreja onde nós estamos guardados, a palavra que o Senhor manda para nós, para também nos purificar, nos santificar, nos lavar dos nossos pecados. Senhor Jesus. E aí, irmãos, quando Deus envia aquela água, o povo ali, né, somente Noé e sua família e os animais que Deus orientou. Mas aí tem algo que nós precisamos atentar. Senhor Jesus, diz que a arca tinha uma abertura. A arca não tinha janela. A arca só tinha uma abertura na parte de cima. Para quê? Para entrar duas coisas. Para Noé contemplar o céu, Deus, e para que possa entrar o ar, para dar vida, o oxigênio,
né, para dar vida àqueles ali que estão. E assim como essa vida, né, entra também o Espírito, né, o ar também ali, o Espírito para nos dar a vida. Irmãos, nós temos que crer na palavra que o Senhor tem nos dado. Quanto mais nós imergimos nessa palavra, quanto mais nós desfrutamos dessa palavra, mais nós estamos sendo enchidos, nós estamos sendo preenchidos da natureza de Deus. Senhor Jesus, e aí, irmãos, olha só, o ponto 4 diz assim: a arca tinha apenas uma abertura, de onde vinha a luz do céu. Isso nos mostra que a igreja hoje é guiada pela visão celestial e não por filosofias ou conhecimento humano. Assim como Paulo, quantas vezes nós ouvimos Paulo falar, né? O apóstolo Paulo dizer que ele recebeu uma visão celestial e aquela visão ele foi fiel. O meu tempo estourou, mas eu tenho aqui um minutinho. Eu prometo que 30 segundos eu concluo. Senhor Jesus, e aí, irmãos, essa abertura traz a luz do céu e traz o ar para que possamos respirar. E como esse ar, o Espírito. Senhor Jesus, e aí, olhe só essa orientação para nós. Se também crermos na palavra com simplicidade e pureza e obedecermos o Senhor, nos abençoará, a nós e a nossa família seremos salvos. Eu convido os irmãos só para nós lermos esse último ponto. Se também, palavra com simplicidade e pureza e a obedecermos, o Senhor nos abençoará. E nós e a nossa família seremos salvos. Irmãos, isso indica que seremos salvos, sabe de quê? O que foi que a família de Noé foi salvo? Foi salvo daquelas águas ali do julgamento. Foi salvo da maldade, do assassinato, de toda coisa maligna que tinha naquela época. Hoje nós também podemos ser salvos, mas não somente nós e a nossa família. Senhor Jesus, só para que os irmãos infundam isso, diga para o irmão do lado aí: vamos crer e obedecer a palavra profética. E assim, você e eu seremos salvos pela misericórdia do Senhor. Amém. A gente conclui amanhã. Agora a gente pode fazer no grupo, 10 minutos a gente compartilha e amanhã a gente conclui. Amém? Tá certo? Vamos fazer grupos aí de 6 pessoas, 5